A indústria do emagrecimento continua empurrando suplementos, shakes e kits de refeição pré-porcionados, mas alguns dos ingredientes mais eficazes do planeta para acelerar o metabolismo da gordura provavelmente já estão na sua geladeira, no mercado perto de casa ou no corredor do supermercado mais próximo. Alimentos que o seu corpo foi projetado para usar como combustível há tanto tempo quanto a humanidade existe. São ingredientes respaldados por pesquisas genuínas, estudos clínicos reais e séculos de uso cotidiano em incontáveis culturas que se mantiveram magras muito antes da existência das academias. Nos próximos minutos, você vai conhecer 20 desses alimentos e eles podem transformar completamente a forma como você enxerga a perda de gordura. Continue assistindo, porque o alimento que ocupa a posição 7 é um dos ingredientes mais estudados para bloquear a fome. E quase não custa nada. E o ingrediente na posição 18 é tão leve em calorias que meio quilo dele praticamente não altera sua contagem diária, mas mantém a fome afastada por horas. Se esse tipo de conteúdo baseado em evidências te interessa, continuar acompanhando significa que você vai receber cada nova análise que publicamos, conectando a ciência moderna da nutrição com os alimentos para os quais o seu corpo foi feito. Vamos começar. Aqui estão 20 alimentos que aceleram o metabolismo da gordura, do impressionante ao verdadeiramente excepcional. 1. Chá verde, o gatilho metabólico natural do seu corpo. Vamos começar com a bebida queima-gordura mais estudada do planeta. As pessoas na Ásia bebem chá verde há mais de 4.000 anos. Imperadores chineses o apreciavam. Monges japoneses recorriam a ele para manter o foco durante longas sessões de meditação. Praticantes de Ayurveda o recomendavam para digestão e clareza mental. A ciência moderna já confirmou por que essas tradições antigas estavam certas. O chá verde contém dois compostos ativos que atuam juntos para liberar o potencial de queima de gordura. Um deles é a cafeína, um estimulante conhecido que ativa o sistema nervoso simpático, aumenta a liberação de adrenalina e sinaliza as células de gordura para liberarem suas reservas na corrente sanguínea como energia utilizável. O outro é um grupo de antioxidantes chamados catequinas, e o destaque entre elas é o EGCG, epigalocatequina galato. O EGCG bloqueia uma enzima responsável por degradar a noradrenalina, o mensageiro químico que instrui as células de gordura a liberarem seus estoques. Mais noradrenalina circulando significa mais gordura mobilizada, e mais gordura mobilizada significa mais disponível para ser queimada. Um estudo clínico voltado para a ciência da nutrição descobriu que o extrato de chá verde aumentou de forma significativa a oxidação de gordura, tanto durante exercícios quanto em repouso, em comparação com um placebo. Não foi um efeito pequeno, foi substancial. O chá verde também eleva ligeiramente a taxa metabólica basal, ou seja, o número de calorias que você queima apenas por existir. A maioria das pesquisas aponta de 3 a 5 xícaras por dia como a faixa ideal. Beba puro ou com um toque de limão, que ajuda o corpo a absorver mais os compostos ativos. Se você tem deixado o chá verde de lado, amanhã é um bom dia para começar. 2. Pimentas, o calor que incinera uma gordura. Este próximo alimento conquista seu lugar através de pura força bioquímica. As pimentas contêm capsaicina, o composto responsável por aquela sensação ardente quando você morde algo picante. A capsaicina faz algo fascinante dentro do corpo. Ela se liga aos receptores TRPV1, parte da rede interna de sensação de calor e dor. Uma vez que esses receptores são ativados, o corpo responde com uma explosão de adrenalina, batimentos cardíacos mais rápidos, aumento da temperatura interna e uma queima de calorias mais rápida. Esse processo é conhecido como termogênese, a geração de calor como efeito colateral metabólico, e é uma das formas pelas quais o corpo incinera a gordura. Pesquisas mostram que a capsaicina pode elevar a taxa metabólica em até 8% a curto prazo. Ela também reduz o apetite. Um estudo de nutrição descobriu que refeições contendo capsaicina levaram a porções visivelmente menores na refeição seguinte. As pessoas simplesmente não sentiam tanta fome depois. Esse efeito de redução do apetite parece funcionar em parte ao diminuir a grelina, o hormônio responsável por disparar a fome.
Adicione pimentas frescas, flocos de pimenta ou pimenta caiena em ovos, sopas, refogados e molhos. Você vai notar a mudança metabólica em poucos minutos após comer. 3. Gengibre, o remédio metabólico milenar. O gengibre está presente na medicina ayurvédica, chinesa e tradicional do Oriente Médio há mais de 5.000 anos. Curandeiros antigos o usavam para digestão, circulação e o que descreviam como um metabolismo lento. Uma descrição que a ciência moderna essencialmente confirmou. O gengibre contém compostos ativos, principalmente gingeróis e xogaóis, que influenciam de forma mensurável a taxa metabólica, a inflamação, o controle do açúcar no sangue e o apetite. Um estudo descobriu que pessoas que consumiram gengibre no café da manhã relataram uma sensação de saciedade e uma resposta termogênica visivelmente maiores em comparação com quem não consumiu. Outro estudo constatou que o extrato de gengibre reduziu o açúcar no sangue em jejum e melhorou a sensibilidade à insulina em pessoas com diabetes tipo 2, um grupo em que a perda de gordura está diretamente ligada ao controle glicêmico. Aqui está a conexão que a maioria das pessoas ignora. Quando o açúcar no sangue sobe e depois despenca, a grelina dispara, a fome se torna intensa e o exagero na comida acontece. Quando o açúcar no sangue permanece estável, a fome fica sob controle, os desejos diminuem e perder gordura se torna consideravelmente mais fácil. O gengibre ajuda a mais estabilizar o açúcar no sangue. Ele também é um forte anti-inflamatório. E como a inflamação crônica favorece ativamente o acúmulo de gordura e o desequilíbrio hormonal, reduzi-la com o uso regular de gengibre cria um ambiente corporal mais favorável à perda de gordura de forma geral. Prepare em chá fresco, rale em molhos e marinadas, ou bata em vitaminas. Busque consumir pelo menos 1 a 2 gramas de gengibre real por dia para um efeito perceptível. 4. Canela, guardiã da estabilidade do açúcar no sangue. A maioria das pessoas associa essa especiaria a sobremesas. Ironicamente, a canela é um dos reguladores naturais mais poderosos do açúcar no sangue entre todos os alimentos. A mesma especiaria polvilhada em bebidas açucaradas está em sua forma bruta, fazendo exatamente o oposto do que essas bebidas fazem ao corpo. A canela contém compostos ativos, principalmente cinamaldeído e um composto conhecido como MHCP, que se comportam de forma semelhante à insulina. Eles ajudam as células a absorver mais glicose, melhoram a sensibilidade dos receptores de insulina e desaceleram a velocidade com que os carboidratos são digeridos e absorvidos. O resultado é uma curva glicêmica mais estável após as refeições, o que se traduz em picos de insulina menores, menos sinalização para o armazenamento de gordura, menos quedas de energia e muito menos desejos por comida. Uma ampla revisão de pesquisas em nutrição descobriu que a suplementação com canela reduziu de forma significativa o açúcar no sangue em jejum em pessoas com resistência à insulina e síndrome metabólica. E reduzir a resistência à insulina é um dos passos mais valiosos que qualquer pessoa com excesso de gordura corporal pode dar. Aqui está o bônus prático. A canela tem sabor adocicado. Ela satisfaz aquele desejo por algo doce sem nenhum dos custos metabólicos do açúcar de verdade. Misture em aveia, café, vitaminas ou iogurte, para um sabor que parece indulgente, mas não trabalha contra você. A maioria das pesquisas recomenda entre meia colher de chá e uma colher de chá inteira por dia. 5. Toranja. Uma fruta genuinamente eficaz para perder gordura. Esta carrega uma longa e legítima história na ciência da perda de gordura. A dieta da toranja, popular décadas atrás, era em grande parte uma moda passageira, mas tinha um núcleo científico real que pesquisas posteriores confirmaram e refinaram. A toranja é surpreendentemente baixa em calorias, cerca de 52 calorias para uma fruta média, enquanto é rica em água e fibras, uma combinação que gera saciedade real por um custo calórico muito baixo.
Mas o que torna a toranja especialmente interessante para a perda de gordura vai além da simples matemática das calorias. Ela contém um flavonoide chamado naringenina, que estudos em modelos animais mostraram melhorar a sensibilidade à insulina e reduzir o acúmulo de gordura no fígado. Um estudo clínico descobriu que pessoas que comeram meia toranja antes de cada refeição perderam consideravelmente mais peso ao longo de 12 semanas do que um grupo de comparação, mesmo sem nenhuma outra mudança na dieta. Os pesquisadores atribuíram isso em parte ao efeito da naringenina sobre a insulina e em parte à saciedade gerada por um alimento rico em água e fibras consumido antes de uma refeição. O truque prático aqui é o momento certo. Coma meia toranja de 15 a 20 minutos antes de uma refeição. A fibra e a água se expandem no estômago. A naringenina começa a influenciar sua resposta à insulina. E quando a refeição principal chega, seu apetite já está parcialmente satisfeito e seu corpo está mais preparado para lidar com o alimento que está por vir. 6. Iogurte grego, uma potência de proteína. Aqui é onde o foco muda dos aceleradores metabólicos para alimentos que remodelam sua composição corporal por dentro. E nada nessa categoria trabalha mais do que a proteína, especificamente proteína de alta qualidade vinda de alimentos integrais. O iogurte grego está entre os alimentos mais densos em proteína encontrados em qualquer mercado. Uma porção típica da versão natural entrega cerca de 20 a 25 gramas de proteína, com muito menos açúcar do que o iogurte comum, o que lhe dá uma das melhores relações de proteína por caloria entre todos os alimentos integrais, com exceção da carne. Aqui está o motivo pelo qual a proteína importa tanto para a perda de gordura. O corpo queima mais energia digerindo proteína do que digerindo carboidratos ou gordura. Isso é chamado de efeito térmico dos alimentos. E para a proteína gira em torno de 25 a 30%, o que significa que quase um terço das calorias vindas da proteína são gastas apenas no processo de digeri-la. Os carboidratos ficam em torno de 6 a 8% e a gordura em torno de 2 a 3%. A proteína é metabolicamente cara de processar, então comer mais dela queima mais energia passivamente. Ela também entrega o sinal de saciedade mais forte entre todos os macronutrientes. Suprime a grelina, eleva os hormônios de saciedade GLP-1 e PQRP e ajuda a preservar a massa muscular magra durante um déficit calórico, o que importa enormemente, já que o tecido muscular é metabolicamente ativo. Mais músculo significa uma taxa metabólica basal mais alta, o que significa mais gordura queimada o dia todo. Combine o iogurte grego com frutas vermelhas, sementes ou canela. Use-o como base para molhos e temperos e faça dele seu lanche padrão. 7. Ovos. Possivelmente o alimento mais completo para perder gordura. Este é o que foi mencionado logo no início. Um único ovo custa quase nada em qualquer lugar do mundo. Entrega cerca de 6 gramas de proteína completa contendo todos os 9 aminoácidos essenciais e gera uma resposta de saciedade que pesquisas mostraram repetidamente reduzir o quanto as pessoas comem por horas depois. Um estudo notável descobriu que pessoas que lidavam com excesso de peso e comeram 2 ovos no café da manhã consumiram visivelmente menos calorias no almoço e ao longo do resto do dia, em comparação com quem comeu um café da manhã à base de pão com calorias equivalentes. Não foi uma diferença pequena, foi significativa. A proteína e a gordura presentes nos ovos criam uma resposta hormonal de saciedade que os carboidratos refinados simplesmente não conseguem igualar. Os ovos também são ricos em colina, um nutriente essencial para a função hepática e para transportar gordura para fora do fígado. A esteatose hepática é cada vez mais reconhecida como um fator que impulsiona a resistência à insulina e a disfunção metabólica, o que torna a colina genuinamente importante para a saúde metabólica. E os ovos são uma das fontes mais ricas disponíveis em qualquer lugar. A gema importa aqui, não a descarte. Ela contém a maior parte das vitaminas lipossolúveis, a colina e o colesterol alimentar que o corpo usa para produzir hormônios como testosterona e estrogênio, ambos com influência sobre a composição corporal de formas que ainda estão sendo estudadas. 2 a 3 ovos pela manhã, mexidos, pochê ou cozidos, formam um dos cafés da manhã mais baratos e eficazes para a perda de gordura ao alcance de qualquer pessoa. 8. Aveia.
o grão focado em fibras para perder gordura. Se existe um padrão surgindo nesta lista, que controlar a fome e estabilizar o açúcar no sangue importam tanto quanto acelerar o metabolismo. A aveia se encaixa perfeitamente como um dos principais alimentos para a perda de gordura, porque faz as duas coisas através de um único composto de destaque chamado beta-glucana. A beta-glucana é uma fibra solúvel presente na aveia, que forma um gel espesso no trato digestivo assim que entra em contato com água. Esse gel desacelera a passagem dos alimentos pelos intestinos, retarda a absorção de glicose, suaviza o pico de açúcar no sangue após as refeições e cria uma sensação duradoura de saciedade que pesquisas mostraram consistentemente reduzir o quanto as pessoas comem ao longo do dia. Um estudo de nutrição descobriu que o consumo de aveia aumentou a saciedade e reduziu a fome de forma significativamente maior do que uma porção com a mesma quantidade de calorias de cereal frio. Apesar da contagem calórica idêntica, a estrutura de fibra da aveia produz um efeito biológico que a simples contagem de calorias não consegue captar. A beta-glucana também alimenta bactérias benéficas do intestino, que por sua vez produzem ácidos graxos de cadeia curta. Esses compostos desencadeiam a liberação de hormônios que suprimem o apetite, acalmam a inflamação e melhoram a sensibilidade à insulina. Tudo isso favorece a perda de gordura. Escolha a aveia em flocos grossos ou cortada em aço em vez da instantânea. Adicione canela e cubra com mirtilos e um punhado de sementes. Um café da manhã que funciona em nível bioquímico, não apenas calórico. 9. Abacate, gordura que ajuda a queimar gordura. Este pode soar contraintuitivo. O abacate está entre os alimentos mais gordurosos da seção de hortifruti. Um abacate médio contém cerca de 22 gramas de gordura e mais de 200 calorias. E ainda assim, ele pertence a qualquer lista confiável de alimentos para a perda de gordura. Aqui está o motivo. A antiga ideia de que gordura na dieta engorda tem sido um dos mitos mais prejudiciais na nutrição das últimas décadas. O abacate é rico em gordura monoinsaturada, principalmente ácido oleico, a mesma gordura que torna o azeite de oliva um dos alimentos mais estudados no campo da saúde. A gordura alimentar, especialmente a monoinsaturada, é extremamente saciante. Ela retarda o esvaziamento do estômago, o que significa que o alimento permanece mais tempo, ativando hormônios de saciedade e reduzindo o apetite por horas depois. Um estudo clínico descobriu que adicionar meio abacate ao almoço reduziu o desejo de comer em 40% nas 3 horas seguintes, em comparação com um almoço sem ele. Isso não é uma mudança marginal, é uma alteração real na fisiologia do apetite, causada puramente por gordura saudável. O abacate também carrega uma quantidade substancial de fibras, cerca de 10 a 13 gramas por fruta, adicionando mais uma camada de saciedade. Ele ajuda o corpo a absorver nutrientes lipossolúveis de vegetais consumidos junto, o que significa que uma salada combinada com abacate se torna nutricionalmente mais poderosa e fornece potássio, folato e vitaminas do complexo B que apoiam o metabolismo energético. Adicione meio abacate no almoço, misture em saladas, use como base para espalhar em outros alimentos ou bata em vitaminas. Ele pode mudar seus níveis de fome mais do que qualquer substituto com baixo teor de gordura jamais conseguiria. 10. Sementes de chia, o bloqueador expansivo da fome. Aqui está um dos exemplos mais dramáticos de um alimento agindo mecanicamente dentro do corpo para conter a fome. As sementes de chia podem absorver até 12 vezes o próprio peso em líquido. Misturadas com água, uma vitamina, iogurte ou qualquer alimento líquido, elas incham formando um gel que ocupa espaço fisicamente no estômago e desacelera a digestão. Isso não é apenas uma sensação psicológica de saciedade, é um efeito físico e estrutural real. O gel desacelera o esvaziamento do estômago, suaviza a absorção do açúcar no sangue e ativa receptores de estiramento na parede do estômago, que enviam sinais de saciedade diretamente ao cérebro. Você se sente satisfeito porque seu estômago genuinamente está mais cheio. Além desse efeito mecânico,
As sementes de chia possuem uma densidade nutricional impressionante para poucas calorias. Fornecem ácidos graxos ômega 3 que reduzem a inflamação e apoiam membranas celulares saudáveis, além de cálcio, magnésio e fósforo. Contém proteína completa com todos os aminoácidos essenciais e apenas 2 colheres de sopa entregam quase 10 gramas de fibra, uma quantidade notável para algo tão compacto. Misture as sementes de chia em água e deixe descansar por cerca de 15 minutos antes de beber. Adicione em vitaminas, iogurte ou aveia, ou prepare um pudim de chia de um dia para o outro usando leite de coco ou de amêndoas. Estão entre as ferramentas naturais mais eficazes para controlar o apetite em todo o reino vegetal. Se a conclusão até aqui é que isso não se trata de restrição, mas de comer de forma mais inteligente, alimentos que cooperam com sua biologia em vez de lutar contra ela, é exatamente esse o ponto. Vamos continuar. 11. Sementes de linhaça, um alimento de ação tripla. A maioria das pessoas sabe que as sementes de linhaça são saudáveis, sem saber exatamente o motivo. E a razão pela qual elas pertencem a esta lista é que atuam através de 3 mecanismos distintos de perda de gordura ao mesmo tempo. Primeiro, a fibra. 2 colheres de sopa de linhaça moída entregam cerca de 4 gramas de fibra, uma mistura de solúvel e insolúvel. A porção solúvel forma um gel no intestino, assim como a chia, retardando a absorção de glicose e estendendo a saciedade. A porção insolúvel alimenta bactérias benéficas no cólon que ajudam a regular os hormônios do apetite e reduzir a inflamação. Segundo, as gorduras ômega 3. A linhaça é a fonte vegetal mais rica conhecida de ALA, a versão vegetal da gordura ômega 3. Os ômega 3 acalmam a inflamação crônica, e a inflamação crônica é um dos fatores mais subestimados por trás da retenção teimosa de gordura e da disfunção metabólica. Reduzi-la cria condições hormonais mais favoráveis à liberação de gordura. Terceiro, os lignanos. A linhaça contém mais lignanos do que qualquer outro alimento conhecido. Esses são compostos vegetais com leve atividade semelhante ao estrogênio, que apoiam o equilíbrio hormonal, particularmente para mulheres atravessando a transição da menopausa, um período em que a redistribuição de gordura e a dificuldade em perder peso são queixas comuns. Pesquisas sugerem que o consumo de lignanos favorece um metabolismo de estrogênio mais equilibrado, o que pode aliviar alguns dos fatores hormonais que contribuem para o ganho de gordura nessa fase. Use linhaça moída em vez de inteira. O corpo não consegue digerir bem a linhaça inteira. E adicione 1 colher de sopa a aveia, vitaminas, iogurte ou molhos de salada diariamente. 12. Lentilhas, a proteína à prova de fome. As lentilhas estão entre os alimentos mais subestimados na alimentação moderna. Ficam quietas no fundo da despensa, raramente celebradas, e ainda assim são um dos alimentos mais eficazes para a perda de gordura disponíveis para praticamente qualquer pessoa, independentemente do orçamento. Uma única xícara cozida entrega cerca de 18 gramas de proteína, 16 gramas de fibra e aproximadamente 230 calorias. Essa proporção de proteína, fibra e calorias é excepcional. A combinação cria um duplo sinal de saciedade que dura muito mais do que qualquer um dos nutrientes isoladamente. Pesquisas sobre leguminosas, incluindo lentilhas, descobriram que estavam associadas a uma perda de peso visivelmente maior e a uma circunferência de cintura menor em comparação com dietas de controle, mesmo sem corte calórico deliberado. As lentilhas também estão entre os alimentos com carboidrato de menor índice glicêmico, liberando glicose de forma lenta e constante, evitando os picos de açúcar no sangue, que impulsionam o armazenamento de gordura e os desejos por comida. E, ao contrário da proteína animal, entregam toda essa saciedade sem colesterol alimentar e com uma fração da densidade calórica. Também cozinham rápido. Lentilhas verdes e vermelhas passam de secas a uma refeição completa em cerca de 20 minutos. Sopa de lentilha, curry de lentilha, tigelas de lentilha com legumes assados. Prepare uma grande panela por semana. O custo é mínimo em quase qualquer lugar, e o retorno metabólico é enorme. 13. Feijão preto, o destruidor de desejos.
O feijão preto ataca algo que a maioria dos alimentos para perda de gordura não consegue: os desejos por comida na sua raiz biológica. A maioria dos desejos não é realmente sobre força de vontade, é sobre o açúcar no sangue saindo de controle. Quando o açúcar no sangue sobe e cai bruscamente ao longo do dia, o cérebro dispara sinais urgentes de fome e desejo para compensar. A solução não é disciplina, é estabilizar o açúcar no sangue desde o início, e o feijão preto é excepcionalmente bom nisso. Ele é rico em proteína vegetal e fibra solúvel, uma combinação que desacelera drasticamente a velocidade com que a glicose entra na corrente sanguínea após uma refeição. Sua posição na escala glicêmica é extremamente baixa, entre as mais baixas de qualquer alimento comumente consumido. Uma porção de meia xícara entrega cerca de 8 gramas de fibra e 8 gramas de proteína por aproximadamente 110 calorias. Baixo custo calórico, alto retorno de saciedade. Pesquisas sobre o consumo de leguminosas, incluindo o feijão preto, o associaram fortemente à redução da gordura abdominal, melhores marcadores metabólicos e menores taxas de doenças cardíacas. Os mecanismos se conectam. Melhor controle do açúcar no sangue significa menos sinalização para o armazenamento de gordura, e menos inflamação favorece uma atividade hormonal mais favorável em relação à gordura. Adicione feijão preto a saladas, tigelas de grãos, sopas e tacos. 14. Grão de bico, o substituto dos alimentos processados. Aqui está o uso mais prático do grão de bico para a perda de gordura. Ele é um dos melhores substitutos naturais para os alimentos ultraprocessados, calóricos e nutricionalmente vazios, que silenciosamente impulsionam o excesso de peso de tantas pessoas ao redor do mundo. Salgadinhos, biscoitos, barrinhas industrializadas, acompanhamentos de fast food. Esses alimentos são projetados para serem irresistivelmente saborosos, calóricos e quase impossíveis de comer em pequenas porções. Combinam gordura, sal e amido refinado ao mesmo tempo, disparando respostas de recompensa que anulam os sinais naturais de saciedade. O grão de bico tem bom sabor, sacia e entrega nutrição de verdade em vez de dano metabólico. Meia xícara fornece cerca de 7 gramas de proteína, 6 gramas de fibra e menos de 140 calorias. Pesquisas sobre dietas ricas em leguminosas descobriram que quem consome grão de bico e outras leguminosas regularmente tende a ter menor peso corporal, cintura mais fina e melhor qualidade geral da dieta em comparação com quem não consome. Grão de bico assado com azeite e temperos pode substituir salgadinhos e biscoitos por algo que o metabolismo realmente consegue aproveitar. O hummus substitui molhos calóricos, e ensopados e curries de grão de bico podem substituir o fast food por uma refeição verdadeiramente satisfatória. 15. Maçãs, uma ferramenta milenar de controle da fome. Comer uma maçã antes de uma refeição é um conselho passado de geração em geração, e acaba sendo uma prática sólida, respaldada por evidências. As maçãs são ricas em uma fibra solúvel específica chamada pectina. A pectina forma um gel no trato digestivo, retarda o esvaziamento do estômago, suaviza a absorção de glicose e produz uma forte sensação de saciedade associada em pesquisas a uma redução significativa na ingestão calórica das refeições. Um estudo descobriu que comer uma maçã inteira antes de uma refeição reduziu em 15% as calorias consumidas depois, em comparação com comer purê de maçã ou suco de maçã com os mesmos nutrientes, porque a estrutura física da fibra em uma maçã inteira cria um efeito de saciedade que versões processadas da mesma fruta simplesmente não conseguem replicar. As maçãs também são ricas em quercetina, um flavonoide antioxidante estudado por suas propriedades anti-inflamatórias e por seu papel na melhora da sensibilidade à insulina, além de polifenóis que alimentam bactérias intestinais benéficas ligadas a uma melhor saúde metabólica. O hábito prático é simples: coma uma maçã inteira antes das suas duas maiores refeições do dia. A fibra entra em ação. Seu apetite fica parcialmente controlado antes mesmo do prato chegar.
E ao longo de semanas e meses, esse único hábito se soma a uma redução calórica significativa sem nunca parecer restrição. 16. Mirtilos, um protetor metabólico. Os mirtilos são pequenos, naturalmente doces e notavelmente eficientes em calorias, com cerca de 85 calorias por xícara. E as pesquisas sobre como eles afetam o metabolismo da gordura e a sensibilidade à insulina são genuinamente impressionantes. São ricos em antocianinas, os pigmentos arroxeados conhecidos por apoiar a pele e o tecido conjuntivo. Mas, especificamente para a perda de gordura, as antocianinas parecem melhorar a sensibilidade à insulina no tecido muscular, o que significa que a glicose é absorvida pelos músculos de forma mais eficiente, em vez de ser convertida e armazenada como gordura. Um estudo descobriu que pessoas com resistência à insulina, que beberam vitaminas de mirtilo diariamente por 6 semanas, apresentaram uma melhora significativa na sensibilidade à insulina, em comparação com um grupo de controle. Um resultado clínico relevante, não menor. Os mirtilos também satisfazem a vontade de doce, e desejar algo doce é uma das coisas mais comuns que atrapalham um esforço de perda de gordura. Os mirtilos têm sabor genuinamente doce, satisfazem genuinamente esse desejo, e fazem isso a um custo calórico que quase não conta. Trocar um biscoito ou um doce por uma xícara de mirtilos não é privação, é uma melhoria biológica que seu paladar aceitará e seu metabolismo agradecerá. 17. Brócolis, volume máximo com o mínimo de calorias. Aqui está um número que vale a pena lembrar. Aproximadamente meio quilo de brócolis cru contém apenas cerca de 150 calorias. A maioria das pessoas não conseguiria comer fisicamente essa quantidade de brócolis em uma única refeição, mas o custo calórico de tentar seria equivalente a uma única fatia de pão. O brócolis é um exemplo clássico do que os pesquisadores chamam de alimentação volumétrica, a ideia de que o volume e o peso físico do alimento contribuem para a saciedade, independentemente do conteúdo calórico. Seu estômago tem receptores de estiramento que disparam sinais de saciedade quando ativados, e o brócolis os ativa a um custo calórico quase nulo. Ele também é rico em um composto chamado sulforafano, liberado quando o brócolis é picado ou mastigado, extensamente estudado por seus efeitos sobre inflamação, saúde celular e função metabólica. Pesquisas preliminares sugerem que o sulforafano pode afetar diretamente o comportamento das células de gordura, possivelmente reduzindo quantas pré-células de gorduras amadurecem em células de gordura completas. A evidência aqui ainda está em desenvolvimento, mas é promissora. O que já está bem estabelecido é que o brócolis entrega quantidades substanciais de fibra, vitamina C, folato e vitamina K, por quase nenhum investimento calórico. Asse com azeite até as pontas caramelizarem. Cozinhe no vapor para adicionar em tigelas de grãos ou bata em sopas. O efeito de volume é real e funciona. 18. Espinafre, o alimento definitivo de baixo volume calórico. Este é o que foi mencionado logo no início. Aproximadamente meio quilo de espinafre cru contém apenas cerca de 100 calorias, uma proporção quase absurdamente favorável entre volume e calorias para a perda de gordura. Mas além do puro volume, o espinafre contém tilacoides, estruturas de membrana dentro das células vegetais estudadas por seu efeito na digestão de gordura. Um estudo descobriu que o extrato de espinafre rico em tilacoides desacelerou significativamente a digestão de gordura no intestino delgado, prolongando a liberação dos hormônios de saciedade G, LP1 e CCK. Os participantes relataram redução da fome e menos desejos por horas depois, com uma queda específica nos desejos por alimentos doces e salgados. O espinafre também é uma das fontes alimentares mais ricas em magnésio, e a deficiência de magnésio, surpreendentemente comum, está ligada à resistência à insulina, ao mau controle do açúcar no sangue e a distúrbios do sono, todos diretamente conectados ao ganho de gordura e à dificuldade em perdê-la. Corrigir os níveis de magnésio através de alimentos como o espinafre pode melhorar significativamente as condições hormonais necessárias para a perda de gordura. Bata em todas as vitaminas, use como base de saladas e refogue em sopas e frituras rápidas. Ele desaparece na comida sem alterar o sabor, entregando um retorno metabólico notável por quase nenhum custo calórico. 19. Batata doce,
o carboidrato inteligente. Este alimento resolve uma das escolhas falsas mais prejudiciais na nutrição para a perda de gordura: a ideia de que é preciso escolher entre comer carboidratos e perder gordura. Não é preciso. A escolha real é qual carboidrato. Carboidratos refinados, pão branco, arroz branco, doces, cereais processados, digerem rápido, disparam picos acentuados de açúcar no sangue, provocam grandes surtos de insulina, promovem o armazenamento de gordura e deixam você com fome de novo em 1 ou 2 horas. Esse ciclo é um dos maiores impulsionadores do ganho de peso nos padrões alimentares modernos. As batatas doces funcionam da forma oposta. Seus carboidratos complexos digerem lentamente, liberando glicose de forma gradual na corrente sanguínea. São ricas em fibras, incluindo uma boa parte de amido resistente que alimenta as bactérias intestinais sem elevar o açúcar no sangue. Sua posição na escala glicêmica, especialmente quando assadas e depois resfriadas, fica bem abaixo das batatas comuns e fornecem beta-caroteno, potássio, vitamina B6 e manganês que apoiam a função metabólica e hormonal. Uma batata doce média fornece cerca de 100 calorias e 4 gramas de fibra, junto com uma saciedade que dura mais que a maioria dos carboidratos refinados por várias horas. Pesquisas ligam consistentemente dietas baseadas em carboidratos complexos de alimentos integrais, incluindo batata doce, a menor gordura corporal e melhor saúde metabólica em comparação com dietas de baixo carboidrato, equivalentes em calorias, ace ou grelha com canela e um fio de azeite. Este é o carboidrato que pertence a um plano de perda de gordura. 20. Amêndoas, o lanche na porção perfeita. Chegamos à última, guardada para o final, porque resume perfeitamente a lógica subjacente de toda esta lista. A qualidade do que você come molda o quanto você acaba comendo naturalmente, e a fome é um sinal biológico que pode ser gerenciado através da composição dos alimentos, e não apenas pela força de vontade. As amêndoas são calóricas, cerca de 160 calorias para um punhado pequeno, e ainda assim são uma das ferramentas mais eficazes de controle de apetite na nutrição. A combinação de proteína, fibra e gordura monoinsaturada em uma única amêndoa cria uma resposta de saciedade muito além do que sua contagem calórica sugeriria. Um estudo notável descobriu que pessoas que lancharam com amêndoas comeram visivelmente menos calorias na refeição seguinte e ao longo do resto do dia, em comparação com um lanche de controle com as mesmas calorias, mas feito de carboidratos refinados. O efeito líquido foi uma redução real na ingestão calórica diária total, mesmo sendo as amêndoas um alimento calórico. Elas mais do que compensaram seu próprio custo calórico através da saciedade. Pesquisas também mostram que as amêndoas melhoram a sensibilidade à insulina, ajudam a reduzir o colesterol LDL e fornecem vitamina E, um antioxidante que protege as membranas celulares contra danos. De forma crucial, estudos sobre amêndoas mostram que uma parte significativa de sua gordura não é totalmente absorvida, porque a estrutura da parede celular da noz retarda a digestão e limita quantas calorias realmente são extraídas, o que significa que as calorias que você come das amêndoas não são exatamente as calorias que você absorve. Coma um punhado pequeno, cerca de 20 a 25 amêndoas, como lanche no meio da manhã ou no meio da tarde, e isso pode te levar até a próxima refeição sem um único desejo por comida. Se você chegou até aqui, agora tem uma estrutura completa e baseada em evidências para comer de uma forma que trabalha a favor da sua biologia e não contra ela. Aqui está o resumo de tudo o que você aprendeu. Acelere seu metabolismo com chá verde, pimentas e gengibre. Estabilize o açúcar no sangue e elimine os desejos por comida com canela, toranja, aveia, lentilhas, feijão preto e grão de bico. Construa saciedade duradoura com alimentos ricos em proteína que reiniciam seus hormônios da fome: ovos e iogurte grego, amêndoas e abacate. Expanda o volume do seu prato sem expandir suas calorias usando brócolis, espinafre, maçãs e mirtilos.
e adicione profundidade metabólica com sementes de chia, sementes de linhaça, batata doce e o vegetal mais subestimado de toda a mida lista. Isso não é uma dieta, é uma estratégia alimentar e está disponível para qualquer pessoa, em qualquer lugar, a partir de hoje. Se isso mudou a forma como você pensa sobre perda de gordura, me conte nos comentários. Qual alimento mais te surpreendeu? Chá verde, sementes de chia ou batata doce? Eu leio todos os comentários, porque a ferramenta mais poderosa para queimar gordura nunca esteve dentro de um frasco de suplemento. Ela já está no seu prato. E agora, você sabe exatamente o que colocar nele.